Então, queremos falar hoje sobre o ponto de vista bíblico sobre amargura. Queremos falar sobre amargura e o ponto de vista bíblico. O que a Bíblia diz com respeito a isso? Infelizmente, como somos carne, como somos realmente ainda rendidos ao pecado, ainda estamos nesse corpo, o apóstolo Paulo clamava, quem me livrará do corpo, dessa morte? Ele ficava indignado com o pecado que realmente estava no seu corpo, muitas vezes ele praticava, e ele clamava por isso. Então, como estamos na carne, nós temos a tendência de ter sentimentos carnais, de ter sentimentos pecaminosos, e a amargura é um destes. Então nós queremos falar sobre isso porque uma igreja pode ser destruída por amargura, uma família pode ser destruída por causa de amargura. E um detalhe importante, meus irmãos, aquela série de mensagens que estamos falando sobre depressão, pelo que eu olhei no livro que nós estávamos tirando essas mensagens, terminou, porque tem mais informações, mas são informações médicas, científicas com respeito à depressão, com respeito a doenças que precisam de remédios. E eu descobri que o problema que eu tenho pode me levar a uma depressão, Eu tenho hiperparatireoidismo. Consegue falar isso? Fala aí, hiperparatireoidismo, Tireoidismo. Então, essa é um tipo de doença que pode levar a pessoa a ter um humor ruim, ou ficar meio que depressivo, alterado, mas alterado para o mal, no caso. E tem outras coisas que a gente realmente poderia estar em uma situação assim. Os irmãos sabem que eu fiz 11 anos de hemodiálise, 3 vezes por semana, 4 horas cada sessão. Com certeza eu vi várias pessoas depressivas junto comigo. Muitos não aguentaram morrer, não por causa da doença, mas simplesmente porque entraram em depressão profunda, perderam a vontade de viver. Então, doença, embora tenha algumas doenças que podem levar a pessoa, mas não é desculpa, entendeu? Não podemos pregar com eu sou assim, eu estou assim por causa disso, disso, disso. Não é desculpa. Deus tem poder suficiente para mudar qualquer coisa. E mesmo tendo um problema assim, graças a Deus, realmente, eu nunca entrei numa situação ruim emocionalmente falando, nunca entrei em depressão, nunca fiquei triste por mais de alguns dias, a não ser que acontecesse alguma coisa, mas Deus sempre foi realmente poderoso na minha vida, e toda glória e honra a Ele. Então, se Ele pode fazer isso na minha vida, Ele pode fazer na vida de qualquer pessoa, seja lá qual for o seu problema. Seja algo que precise de remédio, seja algo que não precise de remédio. No caso, algo realmente seria mais espiritual e psicológico. A minha Bíblia queria falar alguma coisa? Eu gostaria de saber qual é o nome desse livro. Acho que eu tenho desejo de ler esse livro. Ok, se não me engano é Depressão e Síndrome... Depressão e... depois eu falo, porque eu sei, depressão e bipolar, só que tem uma palavra no meio que eu não estou lembrando. Você manda foto. Ok? Depois eu tiro uma foto, mando no WhatsApp, a senhora me cobra no WhatsApp, eu mando para a senhora. Eu tenho contato com muitas pessoas assim, inclusive, quem tem problema de tireoide. Tireoide também estava lá escrito, pode levar. Eu até comecei a passar uma professora que ela disse que está fazendo esse tratamento. Eu falei para ela é muito católica. Eu falei para ela que se ela se importasse, eu poderia levar uns versículos para ela, que ela pudesse pesquisar na Bíblia, porque só não tem tanta diferença, é muito católica. É praticamente igual. Só tem alguns livros a mais, mas é praticamente igual a Bíblia Católica e a Bíblia Evangélica. É uma Bíblia só. Mas, então por isso nós estamos trazendo agora essa mensagem, que é um pouco, pelo menos se olhar para o assunto central, não estamos saindo tão fora do que estávamos falando. E esse estudo é daquele livro, dessa grossura assim,
chamado autoconfrontação, do qual também eu já preguei algumas mensagens baseadas nele. Então vamos focar de pé, vamos ler Efésios 4, versículo 31 e 32. Efésios 4, versículo 31 e 32. E fiquem a posto com as Bíblias, ok? Que vamos ler outros textos que não estão aqui no mural. Isso para não deixar os irmãos mal acostumados, né? Quantos trouxeram Bíblias aí? Levanta elas. Amém. Mesmo se você tiver celular, é bom trazer a Bíblia para as pessoas saberem para onde você está indo. Amém? Você tem a Bíblia no celular, mas leva a Bíblia. Amém. O celular não vai mostrar para onde você está indo, mas a Bíblia vai mostrar de que lado você está. Amém? Glória a Deus, é verdade. Diz o seguinte: toda amargura e ira e cólera e gritaria. Espera aí, tem isso aí? Gritaria? Alguém tem costume de gritar em casa que não responde, né? Igual no Chaves, não responde. Toda amargura e ira e cólera e gritaria e blasfêmia e toda o quê? Malícia sejam tiradas dentre vós. Então, se eu tenho o costume de gritar, o que eu tenho que fazer? Se eu tenho o costume de ficar irado, o que eu tenho que fazer? Se eu tenho o costume, ou se eu estou amargurado com alguém, seja lá um irmão em Cristo, alguém da família, ou alguém do trabalho, não sei, eu estou amargurado com alguém, o que eu tenho que fazer? Tirar. Ok, e as outras partes que nós vamos falar no decorrer da mensagem. Mas a Bíblia é bem clara: tirai dentre vós. Em outras palavras, pecado. Ok? Oremos. Pai, fala no nosso coração mais uma vez nessa noite. Continue, vai trabalhar em nossas vidas em nome de Cristo. Amém? Poder sentar? Efésios também, o versículo 32, nós lemos o 31, agora o versículo 32, o que diz a palavra? Antes falou para tirar, dentre nós a amargura, a ira, a malícia, a blasfêmia, a gritaria. Mas o versículo 32 o que diz? Antes, ou seja, aqui esse livro Autoconfrontação fala muito sobre despojar, ou seja, você esvaziar de algo, mas não deixa vazio, coloca algo no lugar. Você tira a gritaria, você tira a malícia, você tira a blasfêmia, tira a amargura e outros pontos lá que foi falado, tira tudo isso que não serve, que é pecado, e agora coloca aí, antes sede uns para com os outros o quê? Benignos. Coloca benignidade agora. Que mais? Misericordiosos. Coloca misericórdia. Tira toda essa podredeira e coloca essas coisas que é de Deus. Que mais? Perdoando-vos. Coloca perdão aí. Uns aos outros, perdoando uns aos outros, como também quem nos perdoou? Deus, em Cristo. Deus nos perdoou em Cristo. Eu não consigo compreender alguém que não consegue perdoar. É muito provável que essa pessoa nem salvo é. O que Cristo me perdoou, irmãos, não tem como descrever, porque foi muita coisa. Deus fez uma obra muito grande na minha vida. Ele não só me perdoou meus pecados, mas quem eu sou. Eu sou um pecador por natureza. Aí vem alguém que fala uma abobrinha para mim, vem alguém me rouba, vem outro faz isso, faz aquilo contra mim, e muitas vezes alguém da família ou algum irmão em Cristo ou alguém do trabalho, seja lá quem for, e a gente não quer perdoar. Essa é uma historinha antiga, que os cristãos já deveriam ter tirado de letra isso. Se alguém não perdoa, Deus não perdoará. Você está na Bíblia ou não? Sim. Sim.
Então temos que tomar muito cuidado. Tira toda aquela podregueira que nós falamos e coloca perdão e outras coisas mais que está aqui. Colossenses também, capítulo 3, versículo 12 a 14, diz: revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, lembra? Despojar e agora revestir, ou seja, não deixa vazio, tira as coisas ruins, mas enche de outras coisas. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia, de benignidade, de humildade, mansidão, longanimidade, suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros. Se alguém tiver queixa contra outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. E sobre tudo isso, revestivos de amor. Revestidos de amor, que é o vínculo do quê? Da perfeição. Como pregamos lá na casa da irmã Mônica, o amor nunca falha. É perfeito, o amor divino. E se nós deixarmos esse amor realmente tomar conta de nós, nós vamos agir com perfeição. Mas se esse amor não estiver tão atuante em nossas vidas, nós vamos agir com amargura e outras coisas mais que nós vimos. A Bíblia mostra que devemos ter o que? Domínio próprio. O que é domínio próprio? Quem sabe, quem lembra? O que é domínio próprio? Eu não estou falando aqui o que vem a ser domínio próprio, mas o que a Bíblia fala que é domínio próprio? Ele faz parte do quê? Fruto do Espírito. É um dos gomos do fruto do Espírito. Ou seja, todo salvo tem. Pastor, então se eu não consigo me controlar direito, é perigoso que eu não esteja salvo? Sim. Ou, é meio improvável isso que eu vou dizer, mas ou você está tão longe de Deus que o Espírito Santo não consegue entrar na sua vida. Mas eu fico com a primeira parte: você nunca recebeu Cristo, nunca foi salvo, o Espírito Santo não passou a habitar na sua vida. Ser tardio, a Bíblia nos fala que nós temos que ter domínio próprio, nós temos que ser tardio para irar, nós temos que ser rápido em lidar com o problema ou com a ira, temos que nos despojar de toda raiva, amargura, exaltação, dissensão, fala abusiva e contenda. Uma igreja não deve ter contenda, irmãos. Amém? Pelo amém que foi falado. Glória a Deus. A não ser que os outros estão ao contrário. Creio que não, né? Então fala amém. Amém. Uma igreja não pode ter contenda. Amém. Imagina que nós somos o corpo de Cristo. Imagina que se meus dedos estão em contenda com o resto, aí como é? Uai, o que vai virar isso? A igreja muitas vezes é um pé de guerra, né? Temos que tomar cuidado com isso. Nós somos o povo de Deus, nós somos salvos, nós vamos morar eternamente no céu. Então nós temos que nos dar bem. E vamos começar agora, amém? Vamos ficar eternamente no céu juntos? Mas você não deve levar em conta as injustiças sofridas. Parece que até, pastor, mas sério mesmo? Fizeram injustiça comigo, eu não posso fazer nada, não posso. Não. Então eu vou sair dessa igreja, eu não quero esse Deus não. Ué, fazer o quê? É assim que a Bíblia diz. Quem que é o nosso vingador? Deus. Eu prefiro que ele me vingue do que eu mesmo ir lá e ter que trabalhar e correr atrás, né? Não é verdade? Mas muitas vezes nós estamos tão cabeça dura que a gente quer ir lá e resolver o problema, quer ir atrás e brigar e não sei o que lá. Uai, e Deus? Deus está lá em cima olhando, mas o que está acontecendo? Será que ele não sabe que eu estou aqui? Então, não devemos levar em conta as injustiças sofridas, mas deve se revestir, ou devemos nos revestir de paciência, bondade, humildade, tolerância uns para com os outros. Você quer gostoso? Tolerar. Alguém disse, né? Você não precisa amar todos, mas você tem que tolerar, né? Não sei se eu concordo com isso. Mas eu já disse também aqui, né? Muitas vezes a gente ama alguns e tolera outros. Mas, biblicamente falando, não é assim que Deus quer.
Deus quer que nós nos amemos. Mas o João Paulo é pecador? Sim ou não? Sim ou não? Sim. Ele vai pisar no meu carro algum dia? Sim ou não? Sim, então eu tenho que tolerar isso, irmãos. Tenho que perdoar, tolerar. Talvez eu pise uma vez, eu tolero, perdoo. Pisa outra vez, eu tolero de novo, perdoo. Essa é a vida cristã, isso é o que Jesus ensinou. Paciência, bondade, humildade, tolerância, compaixão e perdão para com os outros. A Bíblia nos mostra tudo isso. Isso aqui nós estamos realmente cheios de ouvir, né? Eu ia falar careca, mas o irmão Paulo não ia gostar disso. Mas já ouvimos muito. Na verdade, tudo que eu falei, vocês não ouviram várias e várias vezes, vários pastores pregando a mesma coisa, mas muitas vezes continuamos com o mesmo problema. Mas estamos falando sobre amargura, não perdi o foco da mensagem não. A amargura impede o seu crescimento, principalmente espiritual. Ela impede o seu crescimento, ela prejudica os seus relacionamentos. Quem tem amargura tem dificuldade em ter amizades, tem dificuldade em ter amigos, porque muitas vezes a pessoa não aguenta. Você já conversou com alguém amargurado? É terrível, é horrível, e ela causa muitos problemas, devendo ser abandonada com rapidez e substituída, como eu disse, despojar e revestir, substituída por bondade e perdão compassivos. Amém? Amém. Eu apertei algo aqui errado, deixa eu só voltar aqui rapidamente, mas ali com certeza vai estar certo. Deixa eu ver aqui. Ok. Então, primeiro, queremos dizer para os irmãos o significado da palavra, biblicamente, da raiz da palavra, tanto amargo você não sabe o que é, né? E amargura, a raiz dessas palavras. Primeiro, ela significa afiado, ou seja, pontiagudo. Algo pontiagudo, se encostar em você, na sua pele, o que faz? Machuca, amargura machuca. Salgado, ou seja, oposto do fresco, do gostoso. Você já comeu algo muito salgado? É difícil. Quando está com pouco sal, dá para você consertar, mas quando está salgado, não tem conserto, né? E a amargura, imagina aí, o salgado que traz para a amargura, é terrível. E muitas vezes é difícil consertar. Rebeldia, descontente, desobediente, fel de amargura, ou seja, amargura de espírito ou amargurado. Alguém abre em Atos capítulo 8, versículo 23, por favor. E os outros irmãos podem aproveitar e abrir os outros textos aí, fazendo um favor para nós. Temos aqui a palavra de Deus realmente nos ensinando, mostrando alguns textos sobre amargura. Atos 8, 23. Ninguém? Atos está depois de Pois vejo que estás cheio de amargura e preso pelo pecado. Ok, Romanos 3,14. Depois de Atos, está fácil. Cuja boca está cheia de maldição e amargura. Hebreus 12,15. Tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus, e de que nenhuma raiz de amargura brotando os perturbe, e por ela muitos se contaminam. Ela contamina, na verdade. Mas percebeu no texto do irmão Paulino? Raiz de amargura. Quando você percebe algo brotando ali que não deveria brotar no seu quintal, é fácil arrancar, não é verdade? Você vai lá e arranca, tira a raiz, tudo. Agora, se você deixa aquilo crescer, aquilo fortificar,
Aí vai ser bem difícil você tirar aquilo, vai ser muito mais trabalhoso. Se nós deixarmos a amargura realmente ela ser cultivada no nosso coração, irmão, nós vamos ter muito trabalho para tirar isso depois. Mas continuando, Tiago 3,14. Se, contudo, abrigais no coração inveja amarga e ambição egoísta, nem vos glorieis disso, nem neguem a verdade. Amém. Então, basicamente isso é a amargura. Agora, segundo que nós queremos passar para os irmãos, a amargura é falta de arrependimento e associa-se também com algumas coisas. Então lembre-se disso, você ficar amargurado, ou se você está amargurado com alguém, é falta de arrependimento, é pecado. E ela também associa-se com guardar uma ira rancorosa contra alguém que errou, ou que você supõe que a pessoa errou contra você, e de repente nem errou assim, né? Alguém está lá em Gênesis 27, versículo 34 e 41? Esaú, ouvindo as palavras de seu pai, bradou com grande e muito amargo brado, e disse a seu pai: abençoe-me também a mim e meu pai. Versículo 41 também? E Esaú odiou Jacó por causa daquela bênção com que seu pai o tinha abençoado. E Esaú disse no seu coração: chegar-se-ão os dias de luto de meu pai, e matarei a Jacó, meu irmão. A amargura mata? Não. Sim ou não? Sim. Sim. Amargura mata. Lembra do pecado de Aminon? Lembra? Alguém ficou amargurado, se não me engano, não sei se foi 2 anos. Acho que foi Absalão. Por 2 anos amargurado, mas ele foi lá e matou, por causa daquele crime que ele fez com a irmã dele. Então, a amargura, ela associa-se com guardar essa ira rancorosa contra alguém que errou, ou alguém que talvez você pense que errou, mas talvez não tenha errado. 1 Samuel 30, versículo 6. Davi muito se angustiou, porque o povo falava de apedrejá-lo, porque a alma de todo o povo estava em amargura, cada um por causa dos seus filhos e das suas filhas. Todavia Davi se fortaleceu no Senhor, seu Deus. Amém. É fácil achar um culpado quando nós estamos amargurados. É fácil. O povo perdeu seus filhos, perdeu suas esposas, aqueles homens, foram levados cativos, e eles queriam então crucificar quem era o culpado? Davi. Então, no caso aqui, se enquadra no ponto em que nós vimos. Eles suporam que Davi tinha feito algo errado contra eles, mas não, todos eram responsáveis. Todos eram responsáveis. E Davi não era responsável por um exército vir enquanto eles estão fora e levar as mulheres, as crianças, inclusive a própria mulher de Davi foi levada. Então todo mundo perdeu. Mas muitas vezes, quando estamos amargurados, nós queremos arranjar algum culpado, nós queremos trazer essa amargura, essa ira para alguém. Isso é um grande problema. Muitas vezes nós erramos, porque aquela pessoa muitas vezes não tem culpa, e aí nós sofremos e ainda prejudicamos outra pessoa. Segundo, a fala, ou seja, a amargura associa-se também com a fala dos malfeitores. A fala da pessoa muda quando ela está amargurada. Ela não fala mais com razão, não fala mais com calma, mas fala com ira, fala com a intenção de machucar, com a intenção de causar problema. Romanos 13, versículo 13 e 14, o que diz aí? Romanos 13, versículo 13 e 14. 3, né? 3, desculpa. Suas gargantas são túmulos abertos, com a língua engana, veneno de serpente está em seus lábios, suas bocas estão cheias de maldição e de amargura. Já conheceu alguém assim? Eu não.
que a palavra, né, é sempre usada para ou ofender, ou causar problema, ou até mesmo fazer com que as coisas fiquem do lado dela, né? Usa com muita malícia, né, as palavras. Isso é, novamente, pessoas amarguradas muitas vezes têm essa facilidade. Eles falam com malfeitores, eles falam com intenção de machucar, de prejudicar e de causar problema. 3. Também a amargura associa-se com a cólera. O que é cólera? É uma paixão pecaminosa, ok? Ela associa-se também com a ira, que nós já sabemos o que é. A amargura associa-se com gritaria. A amargura associa-se também com a calúnia, que é tipo uma difamação, ou seja, você começa a difamar aquela pessoa pelo qual você está amargurado. A amargura associa-se também com a malícia, ou seja, é uma perversidade. Efésios 4, versículo 31, alguém leia para mim novamente, para a gente relembrar. Toda amargura, ira, cólera, gritaria, blasfêmia sejam tiradas dentre vós com todo o mal. Ok. E terceiro ponto que nós queremos trazer para os irmãos sobre a amargura, ela resulta em agradar a si mesmo, ferir outras pessoas e mais pecados ainda maiores, ok? A amargura resulta em agradar a si mesmo, que a pessoa fica amargurada porque alguma coisa aconteceu que ela não gostou, e ela começa então a ferir outras pessoas e até causar pecados maiores por causa dessa amargura. Enrolou a língua aqui. O que ela faz? O que a pessoa precisa? Ela carece da graça de Deus. Ou seja, falando aqui o contrário, ela está longe da graça de Deus. Ela esqueceu o que é a graça de Deus. O que é a graça mesmo? Favor merecido, do qual eu recebi de Deus, eu devo passar para as pessoas. Mesmo se não merece, eu devo dar perdão. Eu não devo ficar amargurado por alguma coisa que alguém me falou ou que alguém fez. Muitas vezes essa é a intenção que a pessoa fala, muitas vezes machuca, não é verdade? E muitas vezes a pessoa faz algo também, muitas vezes, principalmente em casa, né? Faz algo, a gente já interpreta de outro jeito, já fica amargurado com aquilo, não fala nada, mas fica amargurado. Então precisamos realmente, se estamos amargurados, estamos longe da graça de Deus, carecemos dessa graça. Alguém leia Hebreus capítulo 12, 15. Tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus, e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe, e por ela muitos se contaminem. Amém. Principalmente a parte A, né? A parte A aí do capítulo, do versículo 12 e 15, né? Tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus. A graça de Deus é o que realmente é a base, é o que nos leva, é o que nos impulsiona a fazer tudo que nós fazemos. É o que nos controla, é o que nos balanceia a ser cristãos realmente saudáveis. Se nós basearmos nossas vidas na graça de Deus, irmãos, nós vamos ser diferentes, nós vamos realmente ser bondosos, vamos ser perdoadores, nós vamos agir como Deus tem agido conosco. Se a graça de Deus é importante para você, faz com que essa graça seja também importante para as outras pessoas. Segundo, a amargura também, ou a pessoa que está amargurada, causa problemas aos outros. Muitas vezes ela insiste, ela aborrece. Hebreus capítulo 12, a parte B agora do versículo 15, o que diz ali? 12, 15. Brotando vos perturbe e por ela muito se contamine. Então, é um problema. Basicamente a pessoa fica à mercê desse sentimento. Tudo
que ela faz, tudo que ela pensa é baseado na amargura. Enquanto não tira isso, é um problema sério. Terceiro, também contamina muitos, como nós já vimos aí na parte B. A última parte aí, deixa eu ler para os irmãos, né? Por ela muitos se contaminam. Então ela é tipo como uma doença contagiosa. Alguém amargurado pode fazer o outro ficar amargurado, sabia? Contamina. Se alguém que está amargurado com o Eduardo, aí chega no outro, ele chega no Crisley, rapaz, você não sabe o que ele fez. Ele fez isso. Você acha que ele deveria ter feito isso? Fala isso para mim. Aí o Crisley vai, né? Não, que isso? Ele fez isso mesmo? Não acredito, não deveria ter feito isso não. Aí começa a contaminar. Aí chega em outro e fala, rapaz, não sabe o que ele falou, o que ele fez. Aí, é mesmo? Não acredito, não. E vai contaminando. Daqui a pouco tem um grupo com raiva de uma pessoa só por causa de um problema entre duas pessoas, né? E quarto, ela vai também unindo a pessoas impiedosas, ou seja, pessoas que não vivem uma vida religiosa ou não têm respeito às coisas religiosas, e até mesmo imoral, uma pessoa impiedosa e imoral, ou seja, que pratica pecados. É fácil alguém que, por exemplo, está amargurado, é fácil achar outro que também está amargurado, muitas vezes com a mesma pessoa, ou com alguma situação, é fácil. Agora, o problema aqui é o seguinte: nós temos que nos prevenir com isso, nós temos que realmente primeiro tirar a amargura do nosso coração. Isso vai nos proteger contra outras pessoas amarguradas. O problema aqui, ou pelo menos o perigo, é realmente que essa pessoa se associa a pessoas que não têm o mínimo respeito pelas coisas de Deus, não vive uma coisa, pode até estar dentro de igreja, mas não vive uma vida realmente exemplar, e a situação da pessoa piora cada vez mais. Aí de amargura já vai para outras coisas, e aí fica difícil realmente consertar a situação ou voltar para Deus. Concluindo então, desculpa, tem um ponto 4. Estou tão acostumado a pregar a mensagem de 3 pontos, eu já ia para a conclusão. Quarto, né? Ela deve ser abandonada, a amargura, como nós já vimos, já falamos, pois não é característica do cristão. Quando você vê Jesus amargurado? Quando? Isso porque ninguém fez mal contra ele, né? Ninguém nunca falou nada contra ele, ninguém nunca bateu nele, e ninguém também nunca pegou ele e pôs numa cruz e pregou prego na sua mão, nos seus pés. Quando você vê Jesus amargurado por essas coisas? Ao contrário, o que Jesus mostra? Amor, perdão. Ela é pecado. A amargura nós temos que olhar como pecado. E assim como eu já disse sobre amargura e também pecado, os dois é contaminar. Ela passa, realmente é uma coisa, é igual como a Bíblia, por exemplo, mostra a lepra, né, que é muito contagiosa, é o símbolo do pecado. Então o pecado, ele contagia, principalmente nós que somos pecadores. Então devemos, se você tem algum problema com a amargura, você tem que olhar a amargura como um pecado e confesse a amargura como pecado para Deus. Pede para Deus tirar, se você realmente estiver sofrendo com isso. Hebreus 12:15 nós já lemos. 1 João 9 diz: se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Amém. Não fique amargurado, ou seja, não deixe essa amargura tomar conta do seu coração, mas seja bondoso,
compassivo e perdoe como Deus nos perdoa. Como nós já falamos sobre isso, vamos passar para o ponto 3, aqui nesse ponto. Para evitar a amargura, seja alegre. Geralmente, uma pessoa amargurada é muito difícil ela mostrar alegria. Por quê? Machuca, dói, tira a alegria da pessoa. Então seja alegre, muda aí. Você está amargurado com alguma coisa, alguma pessoa, muda, começa a ficar alegre, começa a agradecer a Deus por aquela pessoa, começa, né, você vai ver que logo essa amargura não vai ter espaço e ela vai sair fora. Ore, né? Dê graças a Deus, tanto pelas coisas boas como pelas coisas ruins, porque tudo que acontece, seja as coisas boas, seja as ofensas que nós recebemos, tudo que acontece, Deus permite por algum motivo. Então, seja alegre, ore, coloque isso diante de Deus e agradeça a Deus por tudo. Eu já falei outro dia, o que nós merecemos? O que eu mereço? Nada. Não, o que eu mereço realmente? Ao inferno. O inferno. Aí o irmão Josmar fala uma besteira para mim, isso é pior que o inferno? Não. Então está dentro do meu merecimento. Não é verdade? A gente briga por pouca coisa, não é verdade? Até em casa, né? Deixou uma coisinha fora do lugar, já começa, né? Pouca coisa. Aí o outro também que recebe aquela chamada de atenção também já fica nervoso, já fica talvez amargurado. Aí já fica bicudo, já não fala mais com a pessoa, não é verdade? Então devemos ser alegres, trazer a Deus em oração e agradecer por tudo. Amém. Até mesmo pelas ofensas. Se alguém te ofender, alguém te roubar, agradeça, Senhor, obrigado. Não sei o propósito que tem disso, o Senhor permitiu, mas obrigado. Você não vai ter perigo de ficar remoendo aquilo e amargurado com aquele problema. Não é fácil, eu sei, mas olha, causa um bem muito grande. Tem os textos, mas vamos para a conclusão. E a conclusão nós vamos dar apenas uma relembrada, basicamente do que nós falamos. Então, primeiro, desenvolva o domínio próprio em sua vida. Se você tem o Espírito Santo, você é capaz de se dominar. Tanto quanto você querer ficar irado, quando você querer ficar amargurado, e outras coisas mais, querer gritar, você tem o Espírito Santo, você pode controlar isso. Arrependa-se, segundo, arrependa-se caso a amargura tenha entrado no seu coração. Está amargurado com qualquer pessoa da face da terra, peça perdão. Essa amargura não deveria estar aí. Você deveria amar todas as pessoas da face da terra, assim como Deus ama. Terceiro, pare de olhar para si próprio. Pare de olhar para você pelo que você perdeu, pelo que a pessoa falou contra você, ou aonde ela te machucou. Pare de olhar para si próprio e não prejudique outras pessoas. O que seria isso? Seria uma vingança, na verdade. A gente quer vingar, a gente quer dar o troco. Então, pare de olhar para si próprio e não tente prejudicar, não tente vingar ou responder com a mesma atitude, a mesma palavra ou coisa até pior. Quarto, não se associe a pessoas que não levam uma vida piedosa. E pode estar até dentro da igreja. A Bíblia fala sobre essas pessoas que falam sobre piedosas, mas você olha na vida, não respeita as doutrinas bíblicas, não vive uma vida digna. Tem vários problemas interpessoais ou com pessoas, e você percebe que a pessoa realmente só é um crente, um cristão de boca, mas a vida é igual de um incrédulo, não muda nada. Então não se associe a essas pessoas, elas vão dar problema. E quinto, ao contrário, né? Alegre-se, ore, dê graças por tudo, pois Deus é justo. Então Ele não vai deixar uma injustiça na sua vida. Não é isso? Se Deus é justo, Ele vai fazer justiça nas nossas vidas. Se Ele permite algo ruim, é justo aquilo por algum motivo, não sei. Se Ele permite nós ouvirmos palavras fortes,
é justo aquilo por algum motivo, nós não sabemos. Se ele permite alguém, um bandido, seja lá o que for, matar ou fazer algo contra alguém da nossa família, alguma coisa ali está realmente fazendo justiça. Não sabemos o porquê, mas um dia nós vamos saber todas as questões. Então, alegre-se, orem, dê graças a Deus por tudo, pois Deus é justo. Amém? Vamos colocar de pé e vamos orar.